Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. Brisanet, levando o mundo até você. Ela comanda uma das mais importantes pastas, né, do governo do prefeito Zé Sarto, que é a Secretaria de Saúde. Um trabalho realmente que precisa de muita atenção, de muito zelo e também demanda uma estrutura enorme, especificamente agora nesse período de vacinação, e ela assumiu essa pasta, já era diretora executiva do Roberto Cláudio, e agora com o prefeito Zé Sarto, ela assume aí, portanto, a Secretaria de Saúde. Conversou conosco gentilmente no último sábado e você vai acompanhar um pouquinho mais desse papo que eu tive com ela. A gente falou sobre vacina, a gente falou sobre a nossa região, sobre os cuidados, ida para Fortaleza, de Fortaleza para cá, daqui para lá, e também falamos muito sobre os cuidados sanitários que precisamos continuar tendo nesse período de pandemia que estamos enfrentando. Tá no ponto a entrevista e você vai conferir esse papo a partir de agora. Rodou. O programa Ponto de Vista recebe nesta segunda-feira a secretária de Saúde do município de Fortaleza, a doutora Ana Estela, que é filha aqui de Quixeramobim e que assumiu a pasta na gestão do agora prefeito Zé Sarto, que foi eleito nas últimas eleições. A gente vai conversar sobre assuntos relacionados à sua pasta e especificamente sobre a vacinação. Doutora Ana Estela, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, é um prazer, é uma honra estar falando para os nossos conterrâneos, né? Temos muito orgulho das nossas origens. Foi aí que nós iniciamos a nossa história de vida e eu é que agradeço a oportunidade de estar participando e falando para os conterrâneos, para a população de Quixeramobim. Doutora, a senhora assume a pasta da Secretaria de Saúde de Fortaleza em um momento muito delicado para a saúde do mundo inteiro, que é essa pandemia, e agora especificamente no momento importante e significativo que é o da vacinação. Qual o plano de Fortaleza em relação a essa vacinação? Como é que estão os trabalhos da Secretaria nesse momento aí em Fortaleza? Você falou muito bem, esse momento é extremamente desafiador. Nós estamos começando aí em todo o Ceará a quadra chuvosa. Então, essa quadra chuvosa, normalmente, ela é acompanhada de aumento de incidência das infecções respiratórias. Então, normalmente, antes de já termos a Covid, já era uma época em que as demais doenças respiratórias já explodiam no estado. E agora, entre essas doenças respiratórias, nós temos a pandemia Covid-19 e também um grande desafio para os gestores da saúde, que é também o aumento das arboviroses, né? Aquelas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, chikungunya, zika. Então, é um desafio enorme frente, temos que vacinar uma população, sobretudo, de maior risco de contrair a doença, e a gente precisa dar celeridade a esse processo de imunização para que o maior número de pessoas sejam contempladas dentro da disponibilidade de vacina que cada município recebe. E aí é muito importante dizer o papel do município nesse programa de imunização. Então, o governo federal, é o governo federal que adquire essas vacinas, né? Ao adquirir, ele repassa para o governo do estado. O estado, ele divide para todos os 184 municípios, né? Aqui especificamente no Ceará, e ele traça diretrizes de qual é o público pelo qual os municípios devem iniciar essa vacinação. Então, assim, explicando melhor, né? O governo federal compra a vacina, manda para o estado distribui juntamente com seringas e agulhas, né? Então, nós estamos recebendo para vacinar um público prioritário da primeira fase de grupos de risco, que essas fases foram divididas em 4 fases, só que o que nós estamos recebendo não é suficiente para todo esse público da primeira fase. Para você ter ideia, em Fortaleza, né, nós temos nessa primeira fase, só de trabalhadores da saúde, em torno de 109 mil pessoas.
Idosos acima de 75 anos, mais de 86 mil pessoas, né? Temos um público também de institucionalizados, idosos acima de 60 anos, que estão em instituições de longa permanência, que nós já vacinamos todo esse público aqui em Fortaleza, em torno de 1.300 pessoas, e também deficientes acima de 18 anos que estão também institucionalizados. Então, assim, é um público prioritário dessa primeira fase que nós não recebemos vacina suficiente para esse público todo. Então, em Fortaleza, qual foi a logística que nós utilizamos para vacinar, para aplicar esses imunobiológicos, essas vacinas que o município recebeu? Visitamos todas as instituições, né, onde está esse público institucionalizado, 27 instituições de longa permanência, visitamos mais de 70 equipamentos de saúde, aplicando nos trabalhadores nos seus locais de trabalho, e também abrimos centros de vacinação. Nós abrimos no final de semana centro de vacinação para aplicar essa vacina nos profissionais da atenção primária, né, e abrimos no centro de evento para outro público de trabalhadores da saúde. Então, o governo do Estado, ele definiu que, como nós não temos vacina para todos, nessa primeira fase, devemos iniciar todos os municípios pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid, né? Então, os trabalhadores das enfermarias Covid, das UTIs Covid, de todas as emergências que são porta aberta, que recebem todos os pacientes, os trabalhadores do SAMU, que fazem o transporte de um doente de um hospital para outro, de um município para outro, né? Então, e também os profissionais da atenção primária que estão nos postos de saúde, na unidade básica de saúde, que acolhem e que é a porta de entrada do serviço. Então, é toda uma logística. Nós, até ontem, no município de Fortaleza, tínhamos aplicado 38.145 doses da vacina. Então, para você ter uma ideia dessa magnitude dessa campanha, uma logística de guerra, né? E diferente de outras campanhas, porque vamos comparar aqui com a influenza no ano passado, que é uma campanha mais recente, que os públicos prioritários são muito semelhantes, né? Então, a gente não podia perder a oportunidade de vacinar. Então, se estava dentro daquele público de toda aquela primeira fase, a gente não podia, é uma logística de vacinação. Quem chega primeiro, vamos vacinar. Mas dessa vez, como a gente não tem ainda garantia para todo o público, foi selecionado, identificado critérios de prioridade e há uma fiscalização enorme do cumprimento. Vocês têm acompanhado pela imprensa essa questão de quem fura fila, né? Então, responder por essa questão de estar furando fila, e nós, como gestores, estamos, assim, seguindo todos esses critérios, e são muitos desafios, e esperamos que a população compreenda, porque eu tenho um idoso acima de 75 anos e tem um outro acima de 90, o de 75 está no grupo, mas por que não vai ser vacinado logo? E não vai ser vacinado logo, porque como nós não recebemos para 100% dessa fase, a gente está fazendo a prioridade da prioridade, né, e vacinando primeiro os de maior risco. É realmente uma situação que demanda uma logística imensa, né? A senhora fala de mais de 30 mil vacinados já em Fortaleza, é quase a metade da população de Quixeramobim. Então é uma logística enorme, imagino que não deve ser fácil coordenar toda essa equipe para que essa vacinação aconteça, e a expectativa de que novas vacinas, novas doses cheguem e que esse público possa avançar ainda mais e a gente possa ter esse plano de vacinação ainda mais ampliado. Mas, doutora, falando especificamente agora de uma situação que tomou conta do país também nas últimas semanas, que é a situação do oxigênio, dada a grave crise que enfrenta o estado do Amazonas, especificamente Manaus. E acabou se tornando uma situação nacional, voltou-se a se discutir a importância desse item tão precioso, especificamente no tratamento, né, no cuidado das pessoas que estão doentes com Covid. E essa semana foi destaque, inclusive, na imprensa nacional, as usinas de oxigênio em Fortaleza, em algumas unidades de Fortaleza, que elas autoabastecem estas unidades. De que forma estas usinas elas ajudam nessa capacidade de estrutura de saúde de Fortaleza para oferecer esse oxigênio a quem precisa?
Realmente essa matéria foi veiculada ontem, né, em rede nacional. Nós temos no território de Fortaleza 12 UPAs, 6 são de gestão municipal e 6 são de gestão estadual. E das 6 de gestão municipal, 3 têm essas usinas, né? Elas realmente captam o oxigênio que está no ambiente, no ar ambiente, e elas transformam esse oxigênio em gases medicinais, em oxigênio purificado e também ar comprimido. Elas armazenam em recipientes e distribuem diretamente para a rede, para a saída para os pacientes, né? Então, é um mecanismo, assim, de produção contínua, ela está produzindo de forma continuada, à medida que os reservatórios eles vão esvaziando, ela vai produzindo automaticamente, é uma forma de garantia e de economicidade. E nós temos também essas usinas que nós temos aqui nas UPAs, elas são de pequeno porte, porque a estrutura das UPAs é uma estrutura de pequeno porte, né, mas ela pode ser dimensionada para equipamentos de saúde bem maiores, como os hospitais de média e alta complexidade. A gente teve todo o cuidado em estar monitorando essa questão do oxigênio por essa grave crise que Manaus está passando, né? A gente não pode correr esse risco. Fortaleza, em ano passado, em abril a maio de 2020, nós vivemos também um momento muito difícil, em que nós ampliamos só nas UPAs em 177% a capacidade das nossas UPAs em leitos de observação, todos com ponto de oxigênio, né? Nós colocamos no município de Fortaleza, fora a oferta estadual, 791 leitos exclusivos para atendimento à Covid, e tivemos em determinados momentos, assim, que você tinha o paciente, você tinha o oxigênio não faltou em momento nenhum, nem nos nossos 116 postos de saúde, né? Mas às vezes faltava um ponto, assim, que você tinha, alguns pacientes em determinados momentos ficaram usando oxigênio até dentro da ambulância, né? Então, a gente está fazendo uma ampliação novamente das nossas UPAs, preparando para caso esse aumento inicial que está sendo sinalizado para nós, ele realmente se concretize, nós estejamos novamente preparados. E além dessas usinas, as outras unidades, elas têm tanques de oxigênio, né, que são abastecidos por fornecedoras de oxigênio. A gente tem uma fornecedora que tem uma grande usina no PECEM, que facilita toda essa questão do abastecimento do Ceará. E os nossos hospitais, eles têm tanques menores, alguns dos hospitais pequenos com a capacidade de 2.000 metros cúbicos. Os hospitais como o Hospital da Mulher, a gente tem capacidade de 9.000 metros cúbicos, o IJF, esse tanque tem uma capacidade de 20.000 metros cúbicos, que dá um suporte para que eles, se eles não forem abastecidos em 2 a 4 semanas, a gente tenha uma reserva para que não falte oxigênio para a população, né? Então, a gente está, assim, tranquilo, tem uma segurança, caso haja uma demanda, como aconteceu em Manaus, de 3 vezes mais, né? A gente não falte oxigênio, né, para os nossos pacientes. Doutora, além de estar de olho no plano de vacinação, estar de olho também nessa questão de preocupação com as unidades, também tem que estar de olho na população que, de certa forma, tem colaborado com aglomerações, infringindo as regras dos decretos especificamente do estado do Ceará, e agora estamos nos aproximando de um período que é fevereiro, que é carnaval. O governador já decretou, inclusive, que não vai ter feriado, justamente para evitar essas aglomerações, e que pretende aí nos próximos dias também evitar esse fluxo, já orientou, mas que pretende formalizar isso, esse fluxo do interior para a capital para o interior. E eu queria saber da senhora qual o plano da Secretaria de Saúde em relação a essas medidas restritivas e fiscalizações que estão sendo desenvolvidas para tentar evitar que esse vírus se dissemine ainda mais. Nós participamos, né, juntamente com o governador, o prefeito, o secretário de saúde do estado, desse comitê que avalia semanalmente os indicadores de aumento de casos, os indicadores de mortalidade, de demanda por internação e como está a disseminação do vírus, né? Então, a gente está vivendo realmente uma segunda onda. Desde outubro, nós começamos a ter aumento de casos em Fortaleza, né? Esse aumento de casos, inicialmente, ele não correspondeu
infelizmente, há aumento de óbitos e não teve aumento de demanda de internação, isso até 15 dias atrás, na nossa rede pública, né? Ao contrário, a rede privada de Fortaleza já teve um aumento de mais de 100% na demanda que eles tinham no final do ano de 2020, e é um movimento muito semelhante que está acontecendo de disseminação do vírus e de aumento de casos, como aconteceu na primeira onda, não com a mesma magnitude, né? Mas a gente começou pelos bairros nobres de Fortaleza, né? A partir desses bairros nobres, o vírus se disseminou por toda a cidade de Fortaleza e de Fortaleza para o interior do estado, né? E há uma preocupação muito grande dessa disseminação para o interior do estado, porque muitos interiores eles não têm a estrutura de suporte que a capital tem, né? Todo o parque tecnológico da capital ele é muito maior para esse enfrentamento frente o que se tem hoje no interior, e às vezes essa doença acomete de forma tão grave que você não consegue nem transportar esse doente do interior para a capital, né? Então é importante que, apesar de nós termos iniciado a vacina, né, todas essas medidas sanitárias elas sejam lembradas e mais do que nunca agora fortalecidas. E é importante também que a população saiba que nenhuma vacina ela dá proteção de 100% contra a doença. Todas essas vacinas que nós já temos, nenhuma é 100%. Né? Então, nós temos duas vacinas aqui, né? A Coronavac e a vacina da AstraZeneca. A AstraZeneca está aplicada para os idosos, a Coronavac ela está aplicada para os trabalhadores da saúde, nessas doses iniciais que o estado do Ceará recebeu. E a vacina, você recebe a primeira dose, o seu organismo leva alguns dias para produzir a defesa, né? Então, não é porque você recebeu a vacina hoje que você está protegido. E você precisa dessa segunda dose para ampliar essa defesa, então essa produção dos anticorpos pelo organismo. Então, você precisa ter uma segunda dose para ampliar, né? Isso leva um tempo também, depois da segunda dose, e mesmo você tendo recebido, você não está 100% protegido de que não será acometido pela doença. Você tem menos de 50% de chance de adoecer. E caso adoeça, após um tempo da segunda dose, você não terá formas graves da doença, serão formas leves e não necessitará provavelmente de internação. Então, a principal proteção que a vacina nos dá é de evitar formas graves e assim evitar hospitalizações e óbitos. Mas a pandemia não acabou, nós estamos ao contrário, vivendo um momento sim, de aumento de casos, de algum aumento de óbitos também, de maior demanda por internação. Estamos aqui em Fortaleza ampliando os nossos leitos. O poder público tem feito a sua parte, mas o papel da população ele é fundamental. Ele é fundamental. Você precisa continuar usando máscara, tendo cuidado com a higiene das mãos, mantendo o distanciamento social, porque nós sabemos que todos estamos cansados e a gente acaba esquecendo essas recomendações. Já é um ano de pandemia, né? Então as pessoas estão cansadas de estar em casa, os idosos cansados de não poderem ir à missa, de o convívio das calçadas, mas falta pouco. Se Deus quiser, a gente vai receber vacinas, iremos receber vacinas para imunizar o grupo de risco, para as pessoas possam aos poucos ir voltando à sua vida normal. Mas até lá, precisamos todos nos resguardar, fazermos a nossa parte enquanto população, nos protegendo e protegendo aos outros. Doutora Anistela, para a gente finalizar o nosso papo, que recado a senhora deixa, como filha de Quixeramobim, como conhecedora também da nossa região, para a nossa população em geral que nos acompanha nesse momento, para reforçar esses cuidados, reforçar ainda mais a importância da vacinação, de que essas pessoas que estão enquadradas no grupo de risco procurem as suas secretarias de saúde para que possam se vacinar, e ainda para que essa segunda onda, como a gente está vendo que está voltando, inclusive com alguns números até preocupantes em municípios aqui da nossa região, para que a gente possa não viver situações tão delicadas como a gente viveu
especificamente no começo da pandemia, no ano passado, em que muitos quixeramobinenses especificamente se foram, e foi realmente, tem sido muito doloroso para a nossa cidade, para a nossa região, o número de mortes e a potência com que esse vírus tem tirado o nosso sossego. Que mensagem, enquanto gestora da maior Secretaria de Saúde municipal aqui do nosso Ceará, a senhora deixa para a nossa região nesse momento? Primeiro, agradecer a vocês, a imprensa, por essa possibilidade da gente estar conversando com a população, esclarecendo. A comunicação é o nosso maior desafio, que a informação chegue até as pessoas, né? Parabenizar também o trabalho aí do nosso colega, do Charles, que assumiu a Secretaria de Saúde, desejar a ele muito sucesso. Sabemos que estamos à frente da pasta, o desafio é imenso, que a população compreenda que mesmo estando nesse grupo inicial, né, nós, município, enquanto executores, temos critérios nessa execução. Então, os idosos de maior idade, os acamados serão os primeiros, mas que todos tenham paciência, que a vacina aos poucos chegará para toda a população. E como eu disse antes, que não esqueçam as medidas de proteção, os mais jovens, essa segunda onda, ela começou com a população bem mais jovem, né? Por isso a gente não teve inicialmente aumento de óbitos e nem aumento de internação. Estamos investigando aqui em Fortaleza se essa cepa de Manaus não já chegou aqui, que é uma cepa que está uma disseminação muito mais rápida do que a primeira. Então, por isso que você siga as orientações das autoridades sanitárias, não baixe a guarda nesse momento. Vamos ter todos fé, já sobrevivemos um ano, vamos continuar com todo o cuidado, que a gente possa esperar que essa vacina chegue para toda a população, ou para pelo menos 70% dela, que é quando a gente pode dizer que nós vamos conseguir barrar, né, a pandemia, quando 70% da população já estiver imunizada. E para aquele que for agendado, que for convocado, que está na sua hora de se vacinar, que não perca essa oportunidade, que não tenha dúvida do benefício da vacina. Ela é realmente a única arma que nós dispomos no momento para o enfrentamento da pandemia. E muito obrigada, um abraço a todos, um abraço aí para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe, que estão nos assistindo, e dizer que nós temos muito orgulho da nossa origem, de onde viemos, da nossa terra do Quixeramobim. A gente aqui agradece, doutora. Muito obrigado pela gentileza de conversar com a nossa equipe e até a próxima. Muito obrigada.